Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre o universo esconde algo de nós. Imagine acordar amanhã e descobrir que tudo aquilo que você acreditava saber sobre o universo estava errado. Que existe bilhões de galáxias, que cada uma pode possuir bilhões de estrelas, que existem mundos tão distantes que talvez nunca conseguimos chegar até eles, e agora vem a pergunta que pode mudar completamente a forma como enxergamos a existência. E se o universo for mais estranho do que conseguimos imaginar? Talvez você já tenha olhado para o céu durante a noite pensando, será que estamos realmente sozinhos? Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. Por que o universo existe? Hoje nós iremos falar bastante sobre essa ideia de viajar pelos maiores mistérios do universo. E se você já está gostando desse tipo de vídeo, comenta, deixa o seu like, se inscreva no canal. E lembrando que todos os dias temos vídeos como esse, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O tamanho absurdo do universo. Olhamos para o céu, parece que estamos vendo uma quantidade enorme de estrelas, mas aquilo que nossos olhos conseguem enxergar é apenas uma pequena parte do que existe. A Via Láctea, a galáxia onde vivemos, possui uma quantidade gigantesca de estrelas, e ela é apenas uma entre outras inúmeras galáxias. Agora imagine colocar uma galáxia ao lado de outra, e depois outra e mais outra, até perceber que o universo observável é simplesmente gigantesco. É nesse momento que uma coisa começa a ficar assustadora. Nós somos pequenos, muito pequenos. Nosso planeta é apenas um ponto. O sistema solar é apenas uma pequena região e a Via Láctea é apenas entre incontáveis estruturas cósmicas. Então pense, se o universo é tão gigantesco, por que juntamente a Terra teria sido o único lugar onde a vida poderia surgir? Não temos essa resposta, e é justamente isso que torna essa pergunta tão fascinante. Estamos sozinhos no espaço? Durante muito tempo a humanidade imaginou que a Terra ocupava uma posição especial no cosmos. Mas a ciência mudou isso completamente. Hoje sabemos que existem muitos planetas fora do sistema solar. Alguns estão em regiões onde, dependendo das condições, poderia existir água líquida, e a água é um dos ingredientes importantes conhecido para a vida como conhecemos. Mas atenção! Encontrar um planeta potencialmente habitável não significa encontrar vida, e encontrar vida não significa encontrar uma civilização inteligente. Existe uma diferença gigantesca entre essas coisas, mas existe uma questão que continua incomodando cientistas e filósofos. Se existem tantos mundos, por que ainda não encontramos ninguém? Essa pergunta ficou conhecida como paradoxo de Fermi, e ela gera algumas possibilidades assustadoras. Talvez a vida inteligente seja extremamente rara, talvez civilizações avancem e desapareçam antes de conseguirmos viajar pelo espaço, talvez as distâncias sejam grandes demais, ou talvez simplesmente ainda não tenhamos procurado da maneira certa. Existe ou já existiram outras civilizações? Agora vamos entrar em uma parte mais interessante. Imagine em algum lugar extremamente distante exista uma civilização de milhões de anos mais avançados que a nossa. Para eles, nossa tecnologia podia parecer primitiva, do mesmo jeito que um celular moderno parece magia para alguém que viveu há milhares de anos atrás. Essa civilização poderia dominar formas de energia que ainda desconhecemos, poderia compreender fenômenos físicos que ainda estamos tentando descobrir e talvez pudesse observar o universo de uma maneira completamente diferente. Isso é apenas uma hipótese, não existe uma evidência confirmando uma civilização assim. Mas existe algo muito interessante. O universo não nos deu nenhuma garantia de que vida inteligente humana represente o limite da inteligência possível. E por isso só já é uma ideia gigantesca. O mistério da consciência. Agora vamos sair do espaço por um instante e olhar para algo mais misterioso, a nossa própria mente. Você consegue observar uma estrela, consegue estudar uma galáxia, consegue construir um telescópio, mas existe algo que ainda continua sendo um dos grandes mistérios da ciência. Como exatamente surge a experiência humana? Nós não sabemos que o cérebro está profundamente relacionado à consciência.
Mas ainda existe uma questão difícil sobre como processos físicos dão origem a experiências subjetivas de existência. Você não apenas processa informação, você sente, lembra, imagina, sonha, você percebe que existe. E isso gera uma pergunta filosófica enorme. Por que existe uma experiência de estar vivo? Esse ponto que algumas pessoas começam a aproximar ciência e espiritualidade. Mas existe uma diferença importante. A ciência trabalha com hipóteses que precisam ser testadas, evidenciadas e podem ser verificadas. A espiritualidade trabalha também com experiências pessoais, crenças, interpretações sobre a existência. São campos diferentes, mas ambos podem provar a mesma pergunta: o que significa estar consciente dentro de um universo tão gigantesco? Outro grande mistério do universo é: o tempo é realmente aquilo que pensamos? Agora imagine viajar para algum lugar onde o tempo passa de maneira diferente. Isso não é apenas ficção científica, tá? A teoria da relatividade mostrou que espaço e o tempo estão profundamente conectados. Dependendo da velocidade e das condições gravitacionais, a passagem do tempo pode ser diferente para observadores diferentes. Isso significa que o tempo não funciona exatamente como aquela ideia intuitiva de um relógio universal correndo da mesma maneira para todo mundo. E isso é simplesmente fascinante, porque desde criança aprendemos a pensar passado, presente e futuro, mas o universo pode ser muito mais complexo do que essa percepção cotidiana. Então surge outra pergunta: será que nossa percepção do tempo representa a realidade inteira? Ou estamos apenas experimentando uma pequena parte de algo muito maior? Outro mistério do universo é sobre os buracos negros. Esse mistério com certeza tira o sono de muitos cientistas há vários anos, porque a questão dos buracos negros acaba sendo tão intrigante, pois como algo tão forte consegue ter tanta força gravitacional ao ponto até mesmo de sumir ou sugar a própria luz. Então agora chegamos a um objeto mais fascinante do universo. Os buracos negros, eles possuem regiões onde a gravidade é tão intensa que depois de determinados limites, nem mesmo a luz consegue escapar. O limite é conhecido como horizonte de eventos. Existe algo ainda mais impressionante. No centro de um buraco negro, nossas teorias atuais indicam condições extremas que revelam limites do nosso entendimento da física. É como se o universo estivesse dizendo: aqui suas teorias ainda não são suficientes. E isso é uma das coisas mais bonitas da ciência. A ciência não precisa fingir que sabe de tudo. Ela pode dizer: nós não sabemos disso, e justamente dessa forma que a ciência consegue progredir, fazendo mais estudos, fazendo mais teorias, fazendo mais fórmulas para entender os fenômenos, por exemplo, dos buracos negros. Outro mistério do universo é a matéria escura. Agora prepare-se para outro grande mistério. Quando os cientistas observam o universo, existe uma quantidade enorme de matéria que não conseguimos observar diretamente da mesma maneira convencional. Ele não emite nem reflete luz, como a matéria comum, mas seus efeitos gravitacionais podem ser percebidos. É daí que surge a ideia da matéria escura. Ela continua sendo objeto de intensa investigação. Existe algo fascinante nisso. Grande parte do universo pode ser composta por coisas que ainda não entendemos completamente. Pense nisso. Tudo que você conhece, seu corpo, sua casa, árvores, plantas, estrelas, tudo aquilo que você consegue tocar ou observar diretamente pode representar apenas uma pequena parte da realidade cósmica. E a energia escura? O que de fato é? E se isso já não fosse estranho, existe algo com grande potencial para ser um dos maiores mistérios de todo o universo, que é a energia escura. As observações cosmológicas indicam que a expansão do universo está acelerando. Para explicar esse comportamento, os cientistas utilizam um conceito de energia escura, mas ainda não sabemos exatamente o que ela é. Ou seja, nós conseguimos observar seus efeitos em escala cósmica, mas ainda estamos tentando entender sua verdadeira natureza. Isso nos coloca diante de uma realidade impressionante. O universo que vivemos é apenas uma parte da nossa história. Outro grande mistério do universo é: o universo teve um começo ou não teve? Durante muito tempo as pessoas discutiram se o universo sempre existiu. Hoje, modelos cosmológicos predominantes descrevem um universo que começou a um estado extremamente quente e denso há aproximadamente 13,8
bilhões de anos, chamando esse modelo de Big Bang. Mas existe uma outra pergunta que continua sendo profundamente filosófica: o que aconteceu antes? E aqui precisamos ter cuidado. Talvez a própria ideia de antes seja complicada quando estamos falando da origem do espaço e do tempo. É justamente nesse ponto que ciência e filosofia começam a caminhar lado a lado. Porque quando perguntamos pela origem de tudo, estamos chegando a um limite das nossas explicações atuais. Um outro grande mistério, e até mesmo teorias das conspirações, seria: será que o universo é uma simulação? Agora vamos entrar em uma hipótese extremamente popular na cultura moderna: a hipótese da simulação. É uma hipótese que acaba sendo uma das grandes teorias da internet. Ela não tem tanto tempo de criação, mas ela, resumidamente, seria que uma civilização extremamente avançada poderia criar uma realidade simulada tão complexa que seres conscientes dentro dela acreditariam estar vivendo no universo real. Filmes, séries, jogos já exploraram muito essa ideia, mas existe uma coisa importante: não temos evidências científicas de que vivemos em uma simulação. É uma hipótese filosófica especulativa. Ainda assim, ela levanta uma pergunta interessante: como poderemos ter certeza absoluta de que nossas percepções da realidade correspondem à realidade em si? Talvez nunca conseguimos responder esse tipo de pergunta. E onde entra a espiritualidade dentro do tema universo? É aqui que o assunto fica ainda mais profundo. Muitas tradições espirituais acreditam que existe uma dimensão da existência que não pode ser reduzida apenas a um mundo material. Existem pessoas que interpretam o universo como a manifestação de algo maior. Outras acreditam em inteligência universal, outras acreditam em Deus, outras não acreditam em nenhuma dimensão espiritual, e tudo isso faz parte de diferentes formas humanas de tentar responder às grandes perguntas da existência. A ciência, por sua vez, continua investigando aquilo que pode ser observado, medido e testado, e talvez uma das atitudes mais interessantes seja justamente manter a mente aberta, sem transformar a hipótese em certeza, porque dizer "eu não sei" também é uma forma de conhecimento. A pergunta que muda tudo. Agora pense em tudo o que vimos: bilhões de estrelas, bilhões de mundos, buracos negros, matéria escura, energia escura, consciência, tempo, origem do universo e talvez a vida em outro lugar. Agora imagine você olhando para o céu em uma noite completamente escura. Aquela estrela que você está vendo pode estar a centenas ou milhares de anos-luz. Talvez a luz que chegou aos seus olhos tenha começado sua viagem antes mesmo de você nascer. Você não está apenas olhando para o espaço, está olhando para o passado, e isso é uma das coisas mais importantes do universo. Talvez a maior descoberta da humanidade ainda esteja esperando para acontecer. Talvez encontraremos vida fora da Terra, talvez descobriremos uma nova teoria que explica a matéria escura, talvez finalmente compreendemos melhor a consciência, talvez descobriremos algo sobre o universo que hoje parece completamente impossível, ou talvez algumas perguntas nunca tenham respostas definitivas. Mas existem pontos muito interessantes e fascinantes quando se falamos de universo, dado uma vez que tem diversos mistérios. E talvez seja justamente essa nossa capacidade de perguntar, de investigar, de olhar para as estrelas e dizer o que existe além daqui, que torna a humanidade tão especial. Então eu quero deixar uma pergunta para você: se amanhã a humanidade descobrisse que existe uma vida inteligente em outro planeta, você gostaria de saber tudo sobre eles ou teria medo de que poderíamos acabar nos decepcionando com essa vida fora do planeta Terra? Escreva aqui nos comentários se você gosta de mistérios do universo, de ciência, espiritualidade e perguntas que fazem a gente pensar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Tchau, eu fui e até o próximo vídeo.